O fisiculturismo é muito mais do que músculos enormes e demonstrações de força. Esse universo também é cheio de cenas impressionantes, momentos de tensão e situações carregadas de emoção, abrangendo desde desmaios inesperados até pedidos de casamento feitos bem no meio do palco. Cada acontecimento mostra que esses atletas carregam histórias que ultrapassam completamente as paredes da academia. Número 1. Movimentos estranhos no palco. No fisiculturismo, existem cenas que ficam marcadas para sempre na memória do público. Uma delas aconteceu quando o atleta Ippo Uzami acabou protagonizando um momento totalmente inesperado durante uma pose de duplo bíceps. Tudo ocorreu na rodada de pré-julgamento da categoria Grand Class, uma etapa muito importante da competição, onde os jurados observam cada detalhe do físico dos competidores por diferentes ângulos. O evento, ligado à IBCA e com patrocinadores bem visíveis no palco, reunia vários atletas realizando poses obrigatórias, sob luzes fortes e uma pressão enorme. Essas poses podem até parecer simples para quem assiste, mas exigem controle físico, concentração mental e muita resistência. Naquele momento, o corpo de Uzami simplesmente chegou ao limite, deixando claro que o fisiculturismo não é apenas aparência. Ele também envolve resistência, foco absoluto e domínio extremo do próprio corpo. Número 2. Expulso para sempre. Existem momentos tão intensos que acabam se tornando impossíveis de esquecer, como o que aconteceu no Campeonato Nacional BAB de 2022, envolvendo o atleta de Bangladesh, Yahid Hassan Shubo. Depois de conquistar o segundo lugar, sua reação no palco chamou a atenção de todos os presentes. Após receber o troféu e um prêmio bastante incomum, uma liquidificadora, Yahid exibiu sua medalha ao público, com uma postura nada amigável. Sua atitude teatral, pouco comum nesse tipo de competição, causou surpresa entre juízes, competidores e espectadores. O vídeo rapidamente se espalhou pelas redes sociais e viralizou. Mais tarde, o atleta explicou que estava insatisfeito com as decisões tomadas no evento e pediu desculpas pela forma como reagiu. Mas, naquele ponto, a repercussão já tinha sido enorme. Ele acabou sendo banido para sempre do esporte, e o que restou daquela noite foi a lembrança de uma medalha, uma polêmica e uma liquidificadora. Número 3. Briga no Mister Olímpia. No fisiculturismo, algumas rivalidades parecem ter saído diretamente de um filme, e uma das mais lembradas aconteceu entre Phil Heath e Kai Greene, no Mister Olímpia de 2014. Durante anos, esses dois atletas dominaram o cenário profissional, e a disputa entre eles não aparecia apenas nas poses. A tensão também era evidente fora do palco. Antes mesmo do início do evento, os dois já tinham protagonizado momentos polêmicos durante as coletivas de imprensa, gerando manchetes, comentários e muita curiosidade entre os fãs. Quando subiram ao palco, a rivalidade ficou ainda mais intensa. Não chegou a ser uma briga real, mas os dois se empurraram, se encararam e disputaram espaço fisicamente enquanto executavam suas poses. Phil Heath acabou ficando com o título, mas muitos espectadores se lembram mais da intensidade daquele confronto do que da vitória em si. Esse episódio representou um exemplo claro de como a paixão, o ego competitivo e a busca pelo topo podem transformar o fisiculturismo em um espetáculo cheio de emoção. Número 4. Fisiculturista feminina desmaia. Hoje falaremos de algo que deixa muita gente intrigada. Por que alguns fisiculturistas simplesmente desabam no palco? Embora pareçam invencíveis, esses atletas levam o corpo a limites extremos durante a preparação e a competição. Durante os campeonatos, fatores como desidratação, câimbras musculares, queda de energia e até a respiração controlada podem causar problemas inesperados. Isso aconteceu exatamente com esta atleta em plena apresentação. Manter poses intensas sob luzes quentes exige concentração total e um equilíbrio corporal muito preciso. Além disso, podem existir condições físicas que passam despercebidas até o momento de maior exigência. Para o público, ver atletas tão fortes perdendo estabilidade é algo surpreendente, mas até os mais preparados precisam de cuidado, acompanhamento e responsabilidade para conseguirem render no máximo, sem colocar a própria saúde em risco. Número 5. Um líquido estranho no ombro. Durante uma competição recente, um atleta deixou todos chocados enquanto posava e exibia seus bíceps. De um de seus ombros, começou a sair um líquido estranho, bem diante do público e dos jurados.
Muitas pessoas identificaram aquilo como synthol, um óleo que alguns fisiculturistas usam para tentar dar mais volume aos músculos. Embora o efeito visual possa parecer impressionante em alguns casos, o uso desse tipo de substância envolve riscos importantes para a saúde. Para quem assistia, a cena parecia quase como uma criatura revelando um segredo escondido debaixo de sua armadura. No fisiculturismo, nem tudo que parece enorme, simétrico e perfeito é necessariamente natural. Por trás de cada músculo pode existir uma história, uma técnica, uma escolha arriscada e cuidados que muita gente fora desse universo nem imagina. Número 6. Cãibra no palco. Até os campeões podem passar por situações inesperadas. Durante uma aparição como convidado em um palco, Phil Heath sofreu uma cãibra muscular tão forte que caiu e não conseguiu se levantar imediatamente. Os fãs que estavam assistindo chegaram a ficar em dúvida se aquilo fazia parte da apresentação, mas não fazia. Essas cãibras podem acontecer porque muitos fisiculturistas reduzem ao máximo a quantidade de água no corpo antes de uma apresentação, tentando deixar os músculos mais definidos e evidentes. O problema é que essa estratégia também aumenta o risco de contrações dolorosas e perda de controle muscular. Sustentar poses exigentes sob luzes fortes, diante de uma plateia e com o corpo em estado extremo, gera uma tensão absurda nos músculos. Para muitos, ver um campeão parar de repente representou assistir a uma criatura lendária, mostrando seu lado vulnerável. A cena lembrou que até os atletas mais fortes precisam respeitar o próprio corpo e cuidar da hidratação. Número 7. Fisiculturista polêmico. Hoje falamos de Ibrahim Ayad Prat, um fisiculturista que surpreendeu o público durante um campeonato amador nos Estados Unidos. Depois de passar 2 anos longe dos palcos, ele voltou para competir na categoria Classic Physique e conseguiu um sólido 4º lugar no CCLO Classic. Mas o que realmente chamou a atenção não se limitou à sua colocação. O grande destaque esteve em sua rotina de poses, muito diferente do que costuma ser visto nessa divisão. A apresentação rapidamente viralizou nas redes sociais. Sua performance misturou técnica, expressão corporal e muita personalidade, deixando claro que o fisiculturismo não se resume apenas ao tamanho dos músculos. Presença de palco também conta, e muito. Prat explicou que sua pausa nas competições representou uma necessidade para adaptar o corpo a uma nova categoria, mostrando que a evolução no esporte exige paciência, estratégia e reinvenção. Número 8. Incidente no bíceps. No fisiculturismo, nem todos os momentos são feitos de luzes, poses e aplausos. Às vezes, o corpo aparece para lembrar que também tem limites. Isso aconteceu com um jovem atleta que parou no meio de um exercício por um motivo sério. Ele sofreu uma lesão no bíceps enquanto levantava peso. O bíceps possui tendões que fazem a ligação com o ombro e o cotovelo. Quando essas estruturas são sobrecarregadas ou já estão enfraquecidas, um esforço repentino pode causar uma ruptura. Os sinais costumam incluir dor forte, perda de força e até uma alteração visível no formato do braço, conhecida popularmente como deformidade de Popeye. O diagnóstico normalmente envolve avaliação clínica e, em alguns casos, exames de imagem como o ultrassom. Dependendo da gravidade, pode ser necessária uma cirurgia para reparar o tendão. Para quem assiste, momentos assim mostram que até atletas muito fortes e experientes podem enfrentar imprevistos. O fisiculturismo exige respeito, técnica correta e cuidado extremo com o corpo. Número 9. Momento constrangedor no palco. Nem tudo no fisiculturismo se resume a músculos definidos e poses perfeitas. Às vezes, os momentos mais inesperados acabam roubando todo o espetáculo. Durante o WrestleMania de 2022, na Coreia, um incidente viralizou por mostrar um dos competidores mais irritados que o público já viu. Joe Gallion, que havia trabalhado por 3 anos para chegar àquele palco, viu seu momento ser atrapalhado repetidas vezes por outro participante ao lado, que bloqueava suas poses com uma capa roxa aberta de um lado ao outro. O público reagiu, as redes sociais explodiram e a cena virou assunto rapidamente. Parecia que o competidor distraído estava ali para ofuscar todos ao redor. Depois, houve pedidos de desculpas, mas o episódio deixou uma lição importante. Em competições tão planejadas, a coordenação entre atletas e organizadores é essencial. Para muita gente, a cena pareceu divertida e surpreendente, mostrando que no fisiculturismo, assim como na vida, imprevistos sempre podem acontecer. Número 10. Fisiculturista irritado com o juiz.
Às vezes, os momentos mais comentados de uma competição não são as poses, nem os músculos, mas a reação dos atletas aos resultados. Durante a Diamond Cup da Federação Internacional de Fisiculturismo em Atenas, Giannis Magos venceu sua categoria de 100 quilos, mas não ficou satisfeito com o resultado geral. O que aconteceu depois viralizou. Magos se aproximou de um dos juízes e demonstrou sua insatisfação de forma extremamente intensa, enquanto as câmeras registravam cada gesto. A situação chamou atenção, porque revelou o quanto as emoções podem explodir depois de anos de preparação, dieta, treino e sacrifício. Esse episódio mostra que, mesmo em competições internacionais, a adrenalina e a frustração podem tomar conta dos atletas. Para o público, representou um lembrete de que o fisiculturismo não avalia apenas força, volume muscular e técnica. Ele também exige controle emocional, disciplina e postura em momentos de alta pressão. Número 11. O fisiculturista de 92 anos. Jim Arrington é um verdadeiro exemplo de força, perseverança e adaptação. Ele nasceu prematuro e enfrentou vários problemas de saúde durante a infância. Mesmo assim, decidiu que queria se tornar tão forte quanto seus super-heróis favoritos e começou a treinar no fim da década de 1940. Décadas depois, aos 92 anos, Jim continua treinando por cerca de 2 horas, pelo menos 2 vezes por semana, na Gold's Gym de Venice Beach. Ele também é reconhecido como o fisiculturista profissional mais velho do mundo. O segredo dele não está apenas em levantar pesos. Jim aprendeu a ouvir o próprio corpo e adaptar os treinos conforme a idade avançava. Além disso, mudou completamente sua alimentação, buscando reduzir inflamações e manter o corpo ativo. Sua história mostra que o fisiculturismo não é apenas força física, também é disciplina, paixão e capacidade de se ajustar ao longo da vida. Número 12. Hadi Chopin versus William Bonac. Alguns momentos inesperados acabam se tornando lendários. Durante o Mr. Olympia de 2022, uma cena curiosa aconteceu durante a disputa final entre Hadi Chopin e William Bonac. Os dois atletas estavam mostrando suas melhores poses, mas parece que a competição saiu um pouco do controle. No meio do palco, seus bíceps se chocaram como se fossem 2 pavões tentando ocupar o mesmo espaço e chamar mais atenção que o outro. Bonac, ao sentir que seu espaço havia sido invadido, reagiu com uma cotovelada pouco esportiva. Chopin, por sua vez, respondeu segurando o braço dele, o que aumentou ainda mais a tensão. A situação não passou disso, mas muitos fãs interpretaram o gesto como um possível conflito entre os dois competidores. Representou mais uma prova de que, no palco do fisiculturismo, até pequenos movimentos podem virar grandes histórias. Número 13. Supino com 324 quilos. No mundo do powerlifting, Scott Mendelson é uma verdadeira lenda. Esse levantador norte-americano, que já ocupou o posto de recordista mundial no supino, tentou superar sua marca de 325 quilos, mas em 2013, seu peitoral esquerdo simplesmente não aguentou. O resultado apareceu como uma lesão muscular, que deixou uma grande marca roxa e muitas histórias para contar. Felizmente, ele estava acompanhado de amigos que reagiram rapidamente e ajudaram no momento da emergência. Scott não ficou conhecido apenas pelos recordes, mas também por sua resiliência. Depois de um grave acidente de carro e várias cirurgias, ele abriu sua própria academia em Los Angeles e também criou um centro de bem-estar que combina treinamento físico e reabilitação. Hoje, ele continua compartilhando experiência, conhecimento e paixão pela força, mostrando que esse universo não se resume a levantar pesos enormes. Também envolve superar desafios e se adaptar à vida com energia e determinação. Número 14. Big Lenny. Hoje lembramos de Lenny Person, mais conhecido como Big Lenny, um fisiculturista que deixou sua marca tanto no palco quanto fora dele. Lenny enfrentou vários desafios de saúde, incluindo palumboísmo e problemas cardíacos, mas nunca perdeu seu entusiasmo nem sua grande capacidade de sorrir. Ele competiu em diversos eventos de fisiculturismo, e sua última participação aconteceu no campeonato Ruby do Comitê Nacional de Físico de 2017. Porém, mais do que pelos músculos, Lenny era lembrado por sua personalidade enorme e pela forma como inspirava outras pessoas. Mesmo vivendo com limitações e circunstâncias difíceis, ele sempre encontrava motivos para sorrir e transmitir positividade. Sua trajetória mostrou que o fisiculturismo não fala apenas sobre força física. Ele também pode revelar resiliência, paixão
e alegria de viver cada dia da melhor maneira possível. Número 15. Falha ao levantar 255 quilos. Esse representou um momento impressionante e bastante extremo no mundo da força. Imagine a cena. Um atleta pesando apenas 59 quilos se prepara para enfrentar um levantamento terra de 255 quilos. Sim, mais de 4 vezes o próprio peso corporal. Durante a tentativa, a tensão, o esforço e a pressão sobre o corpo tiveram uma intensidade tão grande que ele acabou vomitando. Representou um lembrete claro de como esse esporte pode ser exigente e brutal para o organismo. Embora a cena seja impactante, ela também demonstra a força absurda e a determinação que atletas desse nível desenvolvem com anos de treino, disciplina e preparação. Ainda assim, momentos como esse mostram que o limite do corpo precisa ser respeitado, mesmo quando a mente está determinada a superar o limite. Número 16. Ronnie Coleman no Olympia de 2001. Hoje retornamos para 2001, no palco do Mr. Olympia, onde a lenda Ronnie Coleman enfrentou um dos momentos mais intensos de sua carreira. Nos bastidores, Ronnie lidava com problemas de saúde, mas com o incentivo de seu treinador, Chad Nichols, decidiu competir usando oxigênio para conseguir se manter de pé. Sim, até as lendas têm limites. Aquele ano também marcou o início de sua rivalidade histórica com Jay Cutler, uma disputa de gigantes que ajudou a definir uma era inteira do fisiculturismo. Além disso, Ronnie combinava treinos extremamente pesados com estratégias arriscadas, envolvendo insulina e hormônio do crescimento, o que potencializava seu físico, mas também elevava os riscos. O fisiculturismo envolve força e músculo, mas também disciplina, estratégia, coragem e decisões que podem cobrar um preço alto. É por isso que esse esporte muitas vezes parece um universo de super-heróis reais. Número 17. Dallas McCarver no Arnold Classic de 2017. Agora falamos de um momento impactante no fisiculturismo profissional. Dallas McCarver, um jovem de apenas 25 anos, desmaiou em pleno palco durante uma competição da Federação Internacional de Fisiculturismo e Fitness. Todos ficaram assustados, mas seus companheiros conseguiram segurá-lo antes que ele caísse no chão. Dallas queria continuar competindo, mas os juízes decidiram que o mais seguro era interromper sua participação. Esse episódio lembra que até atletas jovens, fortes e aparentemente invencíveis têm limites. Fisiculturistas passam por rotinas extremas, dietas rígidas, desidratação e preparações muito intensas para chegarem ao palco com o físico considerado ideal. Às vezes, o corpo simplesmente diz "chega" antes do esperado. A boa notícia é que a situação reforçou a importância de ouvir os sinais do próprio corpo. A lição é clara: força e disciplina são fundamentais, mas o cuidado pessoal também é essencial para competir de maneira segura e duradoura. Número 18. Abdômen incontrolável. Você já ouviu falar de um fenômeno curioso no fisiculturismo? Muita gente chama isso de bubble gut, ou abdômen dilatado. No Mr. Olympia de 2018, Phil Heath passou por um momento complicado. Mesmo com os músculos abdominais muito desenvolvidos, seu abdômen parecia inchado durante as poses. Esse fenômeno não se resume simplesmente ao uso de esteroides, como muita gente pensa. Ele pode estar relacionado a uma combinação de hormônio do crescimento, insulina, ingestão enorme de calorias e desidratação antes do show. O chamado abdômen dilatado aparece quando o corpo tenta se ajustar a condições extremas, e isso pode afetar a aparência no palco. Embora chame muita atenção, nem sempre é algo permanente. Muitos fisiculturistas conseguem recuperar uma aparência abdominal diferente depois que se afastam das competições. Esse fenômeno mostra que até os atletas mais fortes têm limites, e que o fisiculturismo é ao mesmo tempo ciência, estratégia e espetáculo. Número 19. Fisiculturista cai no palco. Muita gente pensa que o fisiculturismo é apenas um desfile de músculos enormes e poses impressionantes. Mas às vezes, também acontecem colapsos dramáticos no palco. Um exemplo aconteceu com Dallas McCarver, no Arnold Classic de 2016, quando ele desabou enquanto posava. Por que isso acontece? Primeiro, por causa da desidratação. Muitos fisiculturistas reduzem água, carboidratos e gorduras antes do show, o que pode fazer o coração trabalhar sob pressão extra. Segundo, por causa das cãibras. A falta de sódio e a sudorese intensa podem fazer os músculos falharem. Terceiro, por prender a respiração enquanto flexionam o corpo. Quarto,
por níveis baixos de açúcar no sangue após uma dieta muito restrita. Quinto, por possíveis condições de saúde escondidas, como problemas cardíacos. A lição é simples: o fisiculturismo exige cuidado. Hidratação, alimentação adequada e conhecimento dos próprios limites são fundamentais. Assim, o atleta pode participar do espetáculo com mais segurança e menos riscos. Número 20. A queda de Mike. Hoje falamos de um momento inesperado no mundo do fisiculturismo. Mike O'Hearn, o famoso fisiculturista natural e ator, caiu do palco enquanto desfilava no campeonato Northwest do Comitê Nacional de Físico, em Washington. Entre luzes, câmeras e a atenção do público, Mike não percebeu a borda do palco e acabou no chão, causando surpresa geral. O mais impressionante é que, depois de alguns segundos, ele conseguiu se levantar sozinho e terminou sua apresentação com orgulho. Mais tarde, ele brincou com a situação no Instagram e chegou até a recriar a cena em outros palcos, dizendo que a lenda titânica havia caído. Mike, 4 vezes campeão do Mr. Universe e conhecido por seu físico natural, mostrou que até os heróis do fisiculturismo podem enfrentar quedas inesperadas, e nesses momentos, levantar também faz parte do show. Número 21. Pedido de casamento em competição. Quer conhecer um dos momentos mais inesperados e divertidos do fisiculturismo? Aqui está ele. Gerard Masterson fez um pedido de casamento em pleno campeonato mundial da Federação Mundial de Fitness de 2016. Enquanto os músculos, as poses e a competição chamavam toda a atenção, Gerard decidiu surpreender o público e transformar o palco em um momento inesquecível. Imagine o nervosismo, luzes, câmeras, plateia, jurados e um fisiculturista se ajoelhando para pedir alguém em casamento logo depois de mostrar um físico construído ao longo de anos de treino. A reação do público demonstrou surpresa e emoção. Naturalmente, o casal acabou ficando no centro de todas as atenções. Esse momento mostrou que o fisiculturismo também tem espaço para sentimentos, histórias humanas e cenas capazes de arrancar sorrisos. Não pense que tudo gira apenas em torno de músculos gigantes. Por trás do palco, também existem emoções enormes. Esses momentos surpreendentes do fisiculturismo nos lembram que, por trás de cada pose, cada levantamento e cada apresentação, existem pessoas reais, emoções fortes e situações inesperadas. A força não se mede apenas em quilos levantados, mas também em coragem, paixão, disciplina e humanidade. É isso que transforma esse esporte em um espetáculo capaz de inspirar, emocionar e surpreender qualquer pessoa.